Olá pessoal, eu sou Mário Bartolomeu, professor da Biogênese, e estou aqui para gravar a segunda aula sobre o tema bioquímica. Nessa aula vamos começar a estudar sobre o grupo dos compostos inorgânicos, começando por água. Antes de assistir essa aula, te peço um favor: subscreva no canal, coloque um like no vídeo, compartilhe com os teus amigos e ative o sino das notificações para que você fique por dentro de todas as minhas atualizações. Só assim saberás quando é que eu estarei postando aulas novas, e também vais acompanhar todas as minhas aulas e tudo que eu vou postando aqui no canal. Então, antes de assistir essa aula também, recomendo fortemente que veja a aula introdutória do canal, né? A aula introdutória sobre a bioquímica. Naquela aula eu fui apresentando a lista dos compostos inorgânicos e orgânicos, fui dando uma breve abordagem sobre cada um deles e assista aquela aula para que te dê uma base para a compreensão desta aula. Então, nesta aula eu vou me aprofundando os conceitos, né, de água, como o primeiro, né, grupo dos compostos inorgânicos. Essa água que é muito importante, que é extremamente importante, digamos assim, para os organismos vivos, né? Podemos até dizer que a água é a precursora da vida, segundo várias teorias de origem da vida na Terra. Podemos afirmar dessa maneira. Então, só existe seres vivos porque existe água. Essa água que é de extrema importância. Vamos compreender nesta aula os processos, né, a importância biológica dessa mesma água e o quanto ela é importante para os organismos vivos. Então, nesta aula nós vamos abordar a estrutura molecular da água, vamos compreender como é que está organizado os átomos que formam a molécula de água, as pontes de hidrogênio, as propriedades da água, não é? Propriedades biológicas, propriedades químicas, as funções biológicas da água e a taxa de água nos organismos vivos, como a água varia de um ser vivo para o outro, não é? De uma espécie, digamos assim, para outra, em locais também, de um mesmo organismo pode variar de um órgão para outro, de uma célula para outra. Então nós vamos compreender também essa variação da quantidade de água em cada local. A água é o componente mais abundante nas células e desempenha funções de extrema importância para a manutenção das atividades vitais. Estrutura molecular. Basicamente a água é formada pelo um átomo, né, de hidrogênio, um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, os quais mantêm-se unidos por uma ligação covalente. Quer dizer, cada hidrogênio vai ligar-se ao oxigênio mediante uma ligação covalente. Nesse caso temos aqui uma ligação covalente e aqui também uma ligação covalente. Podemos representar também dessa maneira. Aqui uma ligação covalente, também aqui uma ligação covalente. Essa estrutura, a estrutura de Lewis, não é, da molécula, vai representar a partilha dos eletrões, porque os átomos vão ligando-se para partilharem eletrões e para adquirirem a configuração de um gás nobre. Nesse caso, o hidrogênio adquire a configuração de um gás nobre mediante a partilha de um eletrão e a obtenção de 12 eletrões no último nível energético, na última camada, adquirindo a configuração de um gás nobre, o hélio, não é, atingindo o dubleto, e o oxigênio adquire a configuração de um gás nobre, atingindo o octeto, que é 8 eletrões na última camada. Eles vão partilhando aqui 12 eletrões, não é? O eletrão do hidrogênio é partilhado, o eletrão do oxigênio também é partilhado. Aqui, assim como aqui também. Então, aqui é uma representação básica da ligação entre os átomos de hidrogênio com o átomo de oxigênio. Então, se verem aqui, o oxigênio, não é,
partilha dos elétrons e aí sobra dois pares eletrônicos. Não é? Dois pares eletrônicos acabam sobrando, não é? Restam dois pares eletrônicos. E esses pares eletrônicos fazem com que a ligação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio não adquirem uma geometria linear. Ou seja, a água não tem uma configuração eletrônica linear por causa desses dois pares eletrônicos que acabam sobrando, porque esses dois pares eletrônicos vão exercer, digamos assim, uma repulsão entre esses pares eletrônicos ligantes e acabará, tendo essa geometria angular, Esses dois pares eletrônicos eles vão exercer uma repulsão, vão repelir, permitindo com que haja uma distância, ou seja, a distância máxima entre as repulsões será essa, formando esse ângulo aqui que nós vamos ver mais adiante. Então, por causa dessa configuração eletrônica, nós vemos que pela eletronegatividade também, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. E quando eles partilham os seus eletrões, faz com que o eletrão do hidrogênio que é partilhado, ele é arrastado ligeiramente para o lado do oxigênio. E esse fenômeno faz com que o oxigênio fica com cargas parciais negativas e o hidrogênio com cargas parciais positivas, porque o seu eletrão é mais afastado e fica mais para o lado do oxigênio. E por causa disso, teremos aqui esse fenômeno, Teremos aqui o oxigênio com cargas parciais negativas e o hidrogênio com cargas parciais positivas. Temos aqui uma molécula de água, temos o oxigênio e dois hidrogênios aqui ligados. Então, por causa dessa característica que a água apresenta, nós dizemos que a água é polar, há uma polaridade. Nesse caso temos cargas parciais negativas aqui e cargas parciais positivas. E essa polaridade permite com que haja atração, Atração entre esses dois polos, entre esses bipolos. O polo do oxigênio, sendo negativo, será atraído pelo polo do hidrogênio, sendo positivo. Nesse caso aqui temos aqui um fenômeno de atração. Essas moléculas vão se atraindo uma da outra, permitindo com que haja coesão, vão unindo-se, Temos aqui uma molécula de água, essa também vai unindo-se por causa dessa atração entre esses bipolos. O polo positivo vai atraindo o polo negativo e isso estabelece uma coesão entre essas moléculas. Pontos de hidrogênio e ligação de hidrogênio. É uma interação intermolecular, digamos assim, porque acontece entre moléculas, Moléculas de hidrogênio, ou seja, as moléculas de água vão interagindo-se, vão ligando-se, Digamos assim, e essa ligação não é uma ligação covalente, não é uma ligação, digamos assim, entre átomos, mas vai ser ligação entre as moléculas. São interações mais fortes, Mais fortes que os outros tipos de interação, porque acontece entre moléculas polares. Essa ponte de hidrogênio não é só encontrada na água, como também em outros tipos de moléculas, Moléculas em que tem hidrogênio ligados, com esses átomos, com esses três átomos mais fortes em termos de eletronegatividade, que é o oxigênio, o nitrogênio e o flúor. Quando tem uma molécula em que encontramos um hidrogênio ligado a esses três, a um desses três elementos mais fortes em termos de eletronegatividade, temos aí o fenômeno da ponte de hidrogênio, ou ligações de ponte de hidrogênio, porque haverá uma polaridade entre essas moléculas. Então temos aqui a representação de uma ponte de hidrogênio, Temos aqui uma molécula de água e outra molécula de água, outra também. Então veremos aqui que há uma interação entre o polo do oxigênio, que é negativo, com o polo do hidrogênio. Haverá fortes atrações, Atrações de natureza eletrostática, O polo negativo
vai atraindo o polo positivo e isso fará com que haja união entre as moléculas. Então, teremos aqui também a geometria, essa imagem vai representar a geometria da ligação entre os átomos de hidrogênio com oxigênio, não é adquirir uma geometria angular, tendo um grau, ou seja, a maior distância possível devido às repulsões entre os pares eletrônicos não ligantes com os pares ligantes do oxigênio e hidrogênio, terá uma distância de 104,5 graus. As propriedades da água são importantes porque elas é que vão estabelecer as funções que a água vai desempenhar, não é? Funções biológicas. Temos uma propriedade que é a adesão e coesão. Por causa mesmo das pontes de hidrogênio, não é? A água estará muito unida uma da outra. A água estará muito unida uma da outra, como aqui veremos que estão coesas, não é? Estão coesas uma molécula de água com a outra por causa das pontes de hidrogênio. E essa coesão também garante a adesão, quer dizer, a adesão a água vai unindo-se com outras moléculas também polares, e é essa característica que faz com que com que a água possa solubilizar muitas moléculas. A água possui um calor específico elevado. Nesse caso, a água tem a capacidade de absorver grandes quantidades de calor sem variar sua temperatura, ou sem variar muito a sua temperatura. Por isso é que você vê que quando ferves a água, né, colocas uma água sobre uma panela e submetes a uma alta temperatura, a panela acaba ficando quente mais rápido do que a água, porque a água tem um elevado calor específico. Nesse caso, a água pode absorver grandes quantidades de calor sem variar muito a sua temperatura. E isso faz com que ela seja um ótimo regulador térmico nos organismos vivos. Por exemplo, quando está em um sítio com muita temperatura, as suas glândulas sudoríparas liberam o suor, e esse suor absorve a quantidade de calor no seu corpo, fazendo com que a sua temperatura ou a temperatura do seu corpo baixe. Capilaridade. A capilaridade é uma propriedade da água que faz com que a água possa subir em tubos finos. Temos aqui uma representação dessa imagem. Por causa mesmo da coesão, né, entre as moléculas e a adesão, elas sobem ligeiramente. Quando você coloca um tubo fino sobre uma água, você verá que a água vai naturalmente subir nesse tubo. Por quê? Porque as moléculas de água estão muito aderidas uma da outra, são muitas coesas, e também vão aderindo às paredes do recipiente desse tubo fino, e isso fará com que haja uma coluna líquida, fazendo com que as moléculas subam e ficam ligeiramente mais acima do tubo em relação ao recipiente onde essa água está. Esse fenômeno da capilaridade. Isso também, essa propriedade, ela é muito observada numa técnica, numa técnica da hematologia, não é? Que é chamada de hematócrito. Quando você faz hematócrito, você coloca depois da punção capilar, não é? Você coloca o tubo de hematócrito sobre o sangue e você vê que naturalmente ele sobe. Por quê? Porque o sangue, na sua composição, é formada principalmente por água, e a água tem essa propriedade que
que é a capilaridade. Ela sobe em fundos, ou seja, em tubos muito pequenos. As suas funções biológicas da água. A água é solvente universal. Ela dissolve quase todos os compostos orgânicos, com exceção dos lípidos, que são insolúveis em água. E como é que a água é solvente universal? Ela vai, como é que a água participa? Não é na dissolução de substâncias. Ela vai separando os átomos que formam essa mesma molécula. Por exemplo, temos aqui, no caso do sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um sal iônico. Por quê? Porque ele é formado por dois elementos com cargas diferentes. Temos o cloro, que é portador de cargas negativas, e o sódio de cargas positivas. Então, o polo positivo da água vai atraindo o cloro, que tem cargas negativas, assim como o sódio, que tem carga positiva, é atraído pelo polo negativo da água, e isso faz com que haja separação entre esses átomos. Separando os átomos também teremos uma dissolução desse composto. Então a solubilidade acontece por causa da separação dos átomos devido à natureza das cargas elétricas. E por que é importante dissolver as substâncias? Porque isso propicia também as reações químicas, porque separando os átomos, aumenta a intensidade de choques efetivos, e aumentando a intensidade de choques efetivos, estaremos a colocar um ambiente favorável para que as reações químicas ocorram em maior proporção. A água participa nas reações químicas, não é? A água também pode ser reagente, né? Pode participar nas reações químicas. Participa nas reações de síntese por desidratação. Então, síntese por desidratação é quando unimos duas moléculas e usamos água, ou seja, unimos duas moléculas e liberamos água nesse processo. Temos, por exemplo, a união de dois monossacarídeos para a aquisição de um disacarídeo. Nós temos aqui um monossacárido unindo-se a um outro monossacárido, no caso são açúcares. Quando unimos dois açúcares, né, não é? Haverá liberação de uma molécula de água. Temos aqui um oxigênio. Aqui, essa molécula perde o hidrogênio e essa molécula perde uma hidroxila, que é um hidrogênio associado a um oxigênio. E esses átomos vão combinados e vão formar a molécula de água. Essa é uma reação de síntese por desidratação, porque unimos duas moléculas, e desidratação porque nessa união resultou na remoção de uma molécula de água. Também participa nas reações de hidrólise. Hidrólise é quando quebramos uma substância, não é? E libera, ou seja, e há consumo de água nesse processo. Por exemplo, aqui na quebra desse disacarídeo, não é? Aqui liberamos água para unir na síntese. Aqui vamos utilizar água para quebrar essa molécula. Nós temos aqui duas moléculas unidas, né? Dois monossacáridos, melhor, ou seja, dois monossacáridos unidos, né? No caso aqui a sacarose. E quando há a quebra dessa mesma molécula, utiliza-se água. A água participa nessa reação de modo a repor, não é? A quantidade de átomos de oxigênio e hidrogênio perdidos quando aconteceu a síntese. Então, a taxa de água, a variação da taxa de água nos organismos. Espécies diferentes podem apresentar diferentes percentagens no seu peso em água, variando de 15% nas sementes e 98% nas águas vivas. Então há uma
enorme variação na quantidade de água, não é? De cada espécie, né? De uma espécie a outra. Por exemplo, no homem, né, ser humano, a percentagem de água vai de 65% a 75% em todo o organismo. Somos formados principalmente por água, somos formados por maior quantidade de água do que outros compostos. E nas plantas, a quantidade de água é 50%. Já na fruta, não é? 85% é formado por água. Já no ser humano também, essa quantidade varia com a idade. Por exemplo, o feto é formado por 94% de água. O feto é principalmente água, não é? Já o bebê recém-nascido é formado por 75% de água. Vamos ver que a taxa de água vai baixando com a idade. Um adulto vai ter 70% e já o idoso 50%. Então, quanto maior a idade, menor será a quantidade de água. Então, terminamos por aqui. Muito obrigado para você que acompanhou o vídeo até o final. Então, sem mais, se ainda não colocou like, coloca aquele like especialíssimo. Comenta aqui abaixo o que é que você achou. Subscreve no meu canal, ative todas as notificações para que você fique por dentro de todas as minhas atualizações. Me siga nas redes sociais e partilhe esse vídeo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.